Parti Comitê começando. E bem, hoje vou fazer um pouco de mistura. Tem alguns assuntos que eu quero falar e que eu acho que não tinha pergunta sobre eles. Eu mesmo, eu vou ficar falando aqui. E tem outros assuntos que estão nas perguntas. Então vamos começar por um que, tipo, da minha cabeça, porque eu acho... A gente já falou dele aqui outras vezes, mas eu acho importante a gente discutir ele um pouquinho melhor. Não discutir, mas explicar um pouco melhor. Essa semana voltou o assunto da coisa de não usar maquiagem da Alicia Keys de novo. Se falou muito disso. O Marimbara escreveu um texto no Petiscos. Parece que o Adam Levine pegou a Alicia Keys se maquiando no backstage do programa que eles estão fazendo juntos na TV. E aí, de novo, reavivou essa conversa. Queria voltar a falar disso, porque sempre vira uma discussão super polarizada. Na verdade, eu acho que se polariza muito quando o fã-clube, né, entra na discussão, porque às vezes não consegue entender o panorama completo do quanto isso é importante culturalmente para todo mundo falar. Teve a Alicia estava falando para Lena Dunham que ela acha que ela sentia muito que o excesso de maquiagem na vida dela, vejam, porque ela é uma menina que foi quase uma estrela mirim, não mirim, mas ela começou a trabalhar muito jovem. Então eu fico imaginando essa coisa da pressão do look super maquiado, principalmente nos Estados Unidos, né, que é uma máscara, não é uma maquiagem que os caras usam lá, as mulheres, em geral. Que ela se sentia muito oprimida, porque sempre fizeram ela quase que virar outra pessoa usando maquiagem. E como funciona isso no marketing musical, o quanto você pega uma menina, um cara, ou quem for, e transforma essa pessoa em outra pessoa para isso virar um produto e vender. E eu acho que era isso realmente que incomodava muito ela, quer dizer, a coisa de ter que se transformar para caber num marketing, numa linguagem de marketing que fosse aceitável para o grande público, pelo menos do ponto de vista das gravadoras e de quem estava cuidando disso. Por outro lado, quando você pega um assunto da não maquiagem, aproveitando o lançamento de um disco, você também está usando isso como marketing. Mas o que eu acho que é importante a gente já discutiu isso aqui, mas o que eu acho importante a gente notar é que é o seguinte: a discussão sobre o uso ou não da maquiagem não dá para discutir desse jeito, porque a maquiagem é um aspecto cultural e social tão importante no mundo, desde que o ser humano existe, inclusive ele pinta o corpo e o rosto, que não dá para discutir eu uso e é mais certo, eu sou mais livre porque eu não uso, ou eu sou mais livre porque eu faço o que eu quero. Não é tão encaixotadinho assim, não é tão simples assim. Inclusive a gente tem que pensar que a expressão social e cultural da maquiagem, ela não é de exclusividade feminina, né? Quer dizer, no mundo a maquiagem serve para muitos fins diferentes e sempre estão ligados à aparência, sempre estão ligados à beleza de alguma maneira, e sempre estão ligados a expressar poder e representar que grupo essa pessoa pertence. Seja você usar um corretivo ou marcas de guerra no corpo, tá, gente? É a mesma coisa. O que também eu acho interessante falar que, assim, num grau mais simples, a maquiagem ou a ausência dela também é simplesmente uma expressão de estilo, não é só... Ela é uma expressão cultural e social, mas ela é uma expressão de estilo. Então, tanto a menina que gosta de ter um visual muito natural, sem nada, quanto a menina que gosta de usar qualquer estilo de maquiagem, são expressões com valor igual de estilo, entendeu? Então não dá pra gente ficar medindo aqui o certo e errado sobre esse tipo de coisa. Inclusive porque quando você usa ou deixa de usar, seja uma roupa, qualquer coisa que altere a sua aparência, você está no seu livre-arbítrio de se expressar socialmente da maneira que você quiser. Então, você achar que uma atitude ou outra é melhor para fazer isso, já é errado, porque as duas são importantes tanto quanto a outra, entendeu? Por isso que eu acho que essa discussão toda da Alicia Keys acabou ficando, e sendo que ela é uma mulher muito interessante, a gente não pode nunca esquecer isso. A Alicia é uma mulher muito interessante, uma história de vida interessante. Então quando a gente discute a maquiagem pela maquiagem, a aparência pela aparência, sou mais livre porque não uso maquiagem, a gente está sendo raso e simplista, não é? Isso não explica. E eu estou falando aqui de expressão social, de expressão cultural, mas a gente nem tocou no assunto de pessoas que precisam usar maquiagem por motivos X ou não podem usá-la e gostariam por motivos Y. Então, assim, por isso eu acho que toda vez que você entra nessa discussão é sempre um lodo e é sempre complicado. Do jeito que a gente se apresenta para as pessoas, a maquiagem ou a ausência da maquiagem inclusos nisso,
são aspectos sociais e culturais muito mais profundos do que só, como fica essa coisa da justiça das redes sociais, agora fica repetindo umas frases muito bobas às vezes. Não existe opressão na maquiagem, assim como não tem opressão na ausência dela. Existe um aspecto social de estilo e cultural individual de cada pessoa. Eu acho que a opressão reside no momento que a gente tenta fazer com que as pessoas façam alguma coisa que elas não querem, entendeu? Então, se você usa maquiagem, você está errado. Ou se você não usa maquiagem, é porque você é bocó. Não é isso, gente. São aspectos individuais de cada pessoa. Esse assunto não tinha nem que ser discutido, na verdade. Mas ele entra numa discussão junto com uma estratégia comercial um pouco chato. Mas é isso que eu queria dizer. Tentar aprofundar um pouco e explicar um pouco isso, sabe? Enfim, deixa eu procurar uma pergunta aqui, peraí. Gótica Tropical me pergunta o seguinte: é possível consumir fast fashion? Ela põe entre parênteses, por preço e fácil acesso, de forma consciente? Então, assim, se a gente pensar no nome, o que significa o fast fashion, de cara a gente já não devia nem olhar, né? Inclusive, eu acho que no sentido de produção de lixo e por que a gente precisa comprar tantas coisas numa velocidade enorme o tempo todo. Por isso, né? Essa coisa de moda rápida o tempo todo talvez tenha funcionado durante um tempo, mas a gente já percebeu que tem muitos aspectos, não só da maneira de fabricação problemática que muitas marcas têm, mas do quanto a gente precisa consumir mesmo e do quanto essas roupas no fim são roupas que não vão se reaproveitar e que vão virar lixo. Então assim, o que a gente está produzindo para o futuro, entendeu? O quanto se polui. O mercado de moda, outro dia tinha alguém conversando comigo no Twitter, o mercado de moda é a segunda indústria que mais polui no mundo. Então para fazer cada camisetinha, cada brusinha, cada shortinho, cada calça jeans, cada coisa que a gente usa, a gente deixa o mundo imundo. Então a gente reclama muito às vezes da agricultura, da criação de gado, de um monte de coisa mais complexa, mas a gente não olha a própria roupinha que a gente usa, o quanto ela polui. Então desse conceito já não dá. Mas eu acho que várias marcas hoje perceberam que as pessoas estão começando a olhar com outros olhos, justamente pensando nesse tipo de coisa que eu tô falando. E aí eu acho que tem marcas específicas, e aí vale a pena pesquisar, que estão trabalhando de maneiras diferentes, tentando focar um pouco mais nos processos de trabalho dentro dessas marcas, tentando criar projetos de fibras naturais e de como você ter um plantio e uma fabricação de tecidos de maneira mais consciente e menos poluidora. Então assim, tem gente fazendo coisas interessantes. Tem marca que trabalha só com tecido reciclado, ou seja, com restos de tecidos da indústria ou com fibras que já foram outra coisa e viram tecidos para fazer uma moda mais barata, que não necessariamente é o fast fashion, né? Mas roupas com um preço um pouco mais acessível, com restos de tecido de outras coleções que sobraram, reciclando peças de outras coleções e transformando elas em outras coisas mais novas. Então eu acho que a gente tem que fazer sempre uma conta do desejo versus o que a gente está fazendo com o mundo e se a gente realmente precisa das coisas e se as coisas precisam ser assim tão baratas. Tem muita gente há vários anos já que conversa e que escreve e que fala sobre o vício que as pessoas têm em comprar coisas cada vez mais baratas, mais baratas, mais baratas, sem pensar no que isso influi no processo de fabricação dessas coisas, seja um telefone, uma roupa ou uma maquiagem, entendeu? Então a gente precisa pensar um pouco mais no todo. E sim, é o que eu tô te falando, dá pra você achar coisas mais baratas. Existe gente de fast fashion fazendo processos que eu acho que nem cabem, inclusive, mais na expressão de fast fashion, entendeu? De moda mais acessível, fazendo projetos mais conscientes e mais interessantes de como fabricar roupa. O que a gente precisa é pesquisar e prestar atenção. É isso. Mas do jeito que tava, todo mundo enlouquecido, comprando um montão de coisas, achando que a principal qualidade de uma roupa é ela ser hiper barata. A principal qualidade de uma roupa não é ela ser hiper barata, porque se ela for hiper barata é porque o processo de fabricação dela, todo o processo dela tem coisas estranhas. A gente já falou isso aqui. Então, dá. Só precisa pesquisar um pouco mais. E eu acho que a gente ficou muito mal acostumado. Eu acho que todos esses anos, inclusive da gente usar a internet, busca de internet, e-commerce, um monte de coisa, a gente está muito mal acostumado em querer tudo de maneira muito rápida e a gente está ficando muito preguiçoso. O jeito que a gente consome informação é preguiçoso, o jeito que a gente consome roupa é preguiçoso. Então assim, a gente quer tudo rápido, a gente não quer pesquisar para nada, a gente não quer ter trabalho para ter as coisas, quer gastar cada vez menos dinheiro, óbvio. Os países estão passando por crises econômicas, aqui no Brasil o bagulho tá louco, entendeu? Mas assim, acho que justamente agora, já que tá todo mundo duro, sem grana para ficar gastando, vamos pensar em alternativas interessantes de ter coisas um pouco melhores, ou de maneira barata, ou talvez falando assim, não, eu vou gastar um pouquinho mais nisso, eu não vou ter 10 peças disso, eu vou ter uma peça disso, e ela vai durar bastante.
Então, é um pouco desse pensamento, assim. A gente só precisa tirar da cabeça que a moda barata, ela não é democrática. Ela parece, mas ela não é. Eu estou muito séria hoje, gente. Vocês me aguentem. Thiago Gás não tá aqui pra fazer palhaçada. Aí eu fico aqui assim. Então já vamos falar umas bobagens aqui. Esther de Souza me pergunta. Esther C. Souza. Você está assistindo Iron Fist? O que eu estou achando? Eu estou pagando um calvário assistindo Iron Fist. Que série ruim, minha gente. Pelo amor de Deus. Mas enfim, é um pouco chato. É um pouco ruim. Tadinho daquele menino lá. Aquele menino lá não dá. E eu não entendo quem é que fez a edição das cenas de luta. Tipo, parece os Trapalhões contra alguém. As cenas de luta não tá bom, não. Tá boa, não, Zé. Mas eu tô, ó, fé, assistindo até o fim. Porque eu vou até o fim nas principais. Peguei pra ver, eu termino. Tem umas coisas que eu desisto no meio, juro pra vocês. Essa não é daquelas que desiste no meio. Eu ainda quero ver o que tá acontecendo. Mas não deu certo. Lucas Calaça me pergunta. Pessoal, você assina petições online, tipo aquelas do... tipo o caso de uma de chega de agrotóxicos.org.br, que tenta barrar a aprovação da PL pacote do veneno. Eu não assino petições online. Vou falar um negócio polemiquíssimo aqui. As petições online fazem muito barulho, mas legalmente elas não servem para absolutamente nada. Sabe o que serve? Serve você ligar pro seu deputado, ligar pro gabinete do senador que você votou e encher o saco para mudar a legislação. É assim que a gente muda a legislação e faz os políticos trabalharem pra gente. Petição online não serve pra nada. E o que é pior, a maioria desses sites famosíssimos de petição, tem uns que é só de petição, né? Você fica assinando lá de tudo. Tem cadastro, a maioria é de phishing, que é essa coisa de depois vende teu cadastro para outras empresas que vão ficar mandando spam de propaganda para você. Então, assim, além de ter um aspecto legal que não serve, você ainda vai ter seus dados, tipo, distribuídos por aí. Então, de verdade, gente, acho que assim, é legal, você se sente bem lá, quer assinar a petição digital, assina, arrasa, porém, nada funciona melhor do que cobrar de verdade os políticos através do e-mail direto deles, pra Câmara, pro Senado, nas cidades, liga pro seu vereador, manda e-mail pra ele. É assim que a gente resolve as coisas, no processo legal normal, porque só a petição, gente, já falei, a gente fica aqui na internet apertando o botão e assinando assim, assinalando caixinha, não vai mudar o mundo. Por falar nisso, essa de chega de agrotóxicos, é muito importante notar que o Brasil é o país que mais consome agrotóxico no mundo e a gente tem, aqui eu já falei isso aqui no Petisco, a gente consome coisas aqui que o mundo inteiro proíbe. Essa semana a gente deu o relatório novo, morango caiu posições, diz que tá menos tóxico, porém a laranja, tipo aquele suquinho de laranja que a gente toma de manhã, vamos tudo ficar fosforescente, gente. Então assim, precisa, ainda que eu não assine petição online, a gente precisa se modificar essa legislação de agrotóxicos no Brasil, porque é uma barbaridade o que eles fazem aqui. A Vanessa Olhos me pergunta o que eu acho dessas redes sociais, que agora tudo tem stories, né? Tudo copia o Snapchat. Agora tudo é stories no Messenger, no Facebook, no WhatsApp, em tudo qualquer lugar. Acho que o Marquito é um chato, né? Sempre foi. O cara criou o Facebook pra falar mal das pessoas que não davam atenção pra ele na faculdade. O que vocês acham que ia acontecer depois disso? Toda vez que ele quer comprar um outro aplicativo ou uma outra empresa que não vende pra ele, ele aproveita o poder monetário e de audiência que ele tem para copiar esse aplicativo para dentro de outros que ele tem e tentar minar essa outra empresa. Quer dizer, é pavoroso, gente. Eu já falei pra vocês, não sei como vocês ainda dão confiança para as coisas que essa pessoa tem, os aplicativos e as coisas. Mas enfim, também, e tem outro aspecto que eu acho meio bizarro, assim, eu acho meio perturbadora a quantidade de horas que as pessoas passam se transmitindo, seja ao vivo ou seja se transmitindo na internet o tempo todo. Acho meio perturbador isso. Todo mundo fica se transmitindo que coisa esquisita, sei lá. Eu acho legal, se não achasse legal, eu não trabalharia com isso, né? Porém, eu acho estranho, eu acho perturbador mesmo. O quanto as pessoas ficam se autotransmitindo o tempo todo. Acho esquisito. Até como trabalho, tem que ter uma medida muito, muito, muito estrita. Mesmo que o trabalho da pessoa seja quase um reality mesmo na internet. Um dia eu vou procurar ver se tem alguma pesquisa por que as pessoas sentem essa necessidade de transmitir suas vidas tanto assim o tempo todo para todos na internet. Muito estranho. Mais uma pergunta. Eu gostei dessa pergunta. O rei Tádio voltou. Tádio. Imposto é roubo? O Estado é uma quadrilha? O que você acha desses jargões libertários, ANCAP e do próprio movimento? Então, imposto não é roubo. Na verdade, se a gente quer serviço público, a gente precisa pagar por esses serviços. Essa ideia de que o Estado oferece serviços gratuitos é tipo, a pessoa também acredita na história da carochinha, né? A gente paga pelos serviços públicos, sejam eles quais forem. Escola, estrada, hospital, qualquer coisa de serviço público a gente paga. Inclusive, a gente paga o salário das pessoas que lá trabalham para que o Estado funcione.
ok? Exposto. Não, imposto não é roubo. O que é muito ruim é o seguinte, quando você tem um estado que nem o Brasil, que a gente paga um absurdo de imposto e nada funciona direito, é um pouco totalmente aviltante. E sim, aí você pensa na outra parte da pergunta que sim, a gente tem uma quadrilha trabalhando pra gente. O problema do Brasil também, além da corrupção, ou seja, que uma grande parte desses impostos absurdos, olha o que está acontecendo no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro quebrou por causa de corrupção, não foi por causa de, não, nós fizemos coisas e gastamos, mas não. O dinheiro tá tudo na conta das pessoas. O Brasil também inteiro, né, como Estado, também é um pouco isso. Então, assim, além da sanha e da falta de caráter que tem instalada no Brasil, de que precisa se roubar para fazer tudo e que tudo tem um jeito, tudo a gente dá truque, tudo a gente pega um dinheirinho, mesmo assim, a qualificação dessas pessoas que lá estão e roubam dinheiro não seria suficiente para fazer um Estado funcionar direito, que é o que mais me preocupa, na verdade. A gente fica falando, eles roubam. Tá, mas se eles não roubassem, eles conseguiriam lidar com um Estado que funcione? Não. Também tem isso, a qualidade dos políticos que a gente coloca lá, que não estão preparados para gerir um Estado. Ministros que não têm a menor ideia do que trata o ministério que eles administram. Então, assim, é bizarro, quer dizer, por isso eu consigo entender, eu não consigo entender esse discurso, dessas papagaiadas de que fica repetindo as coisas que nem zumbi, é imposto, não sei o que. Não, mas eu consigo entender a indignação das pessoas de que pagam, inclusive eu mesmo, pago e não tem nada, cara, nada funciona, sabe? E tem uma pergunta aqui, que é da Gabriela, que tem a ver com esse assunto, que é... Chapter Z, Gabriela, pergunta: você concorda que políticos são reflexo da sociedade? Se sim ou não, por quê? É lógico que os políticos são reflexo da sociedade. Eles são o extrato da sociedade. Eles se comportam como uma sociedade se comporta ou deixa que eles se comportem. Você não vai ter políticos malucos e hiper corruptos num país de gente super honesta, que tem leis que funcionam, entendeu? Você não vai ter isso. Pode ter um caso, pode ter outro, mas você não vai ter uma população de políticos desonestos. Um país que tem uma cultura de honestidade e igualdade, entendeu? Então, assim, a gente tem políticos que são iguais a nós, iguais ao país. Eu não estou falando a nós, pessoalmente, a mim ou a você, mas, assim, é o retrato. Os políticos são o extrato da sociedade, é o que vai lá para nos representar. Eles nos representam, literalmente, eles são nossos representantes em tudo. Não é nossos representantes para ir lá só e trabalhar, eles são nossos representantes em caráter. Por isso que eu fico repetindo aqui, a gente tem que entender exatamente em quem que a gente está votando, quem são essas pessoas, o que elas já fizeram, o que elas estão falando que elas vão fazer. A gente não precisa necessariamente ter uma lei da ficha limpa que o cara não possa concorrer. A ficha limpa é a nossa pesquisa, é o que a gente pesquisa da pessoa. Não, esse cara aqui já teve encrenca, não voto nele. Esse cara aqui tá ligado a tal pessoa desonesta, eu também não voto nele. Principalmente, não pode também esquecer que título de eleitor não é carteirinha de fã-clube. A gente tem que entender que as pessoas que nos representam lá estão lá para servir o povo, não estão lá para servir a si mesmos ou fazer discursos que são pessoas maravilhosas e isso e aquilo e para se ajudar, que é só isso que eles estão fazendo lá há muitos anos. Estão lá para se ajudar. Sim, eles representam a gente. Infelizmente, a política brasileira é o retrato da população brasileira, assim como a política na Inglaterra é o retrato da população da Inglaterra e assim por diante, entendeu? Então, assim, se nós estamos sendo retratados dessa maneira, é bom a gente parar e prestar atenção. Eu tô muito séria hoje, meu Deus. Ana Ponique me pergunta um negócio. Para quem quer ser jornalista de moda, é melhor cursar moda ou jornalismo? Eu acho melhor cursar moda primeiro, para você poder entender do que você vai falar depois. E aí você pode fazer depois um curso mais curto ou uma especialização em jornalismo, porque o jornalismo ele é muito aberto. Então, se você quer ser especificamente jornalista de moda, é melhor estudar moda do que jornalismo. E aí vou juntar essa com uma outra pergunta da Elisa Cosmic Wave. Já gostei do nome. Para você, qual é a melhor plataforma para estar ligado sobre assuntos de moda? Twitter, Instagram, blogs? Na verdade, o Twitter, ele é uma plataforma que ele serve para o que você quiser, porque você vai construir o seu feed em cima dos veículos e pessoas que você gosta de seguir. Então, ele é na verdade, eu acho ele um bom veículo para você seguir qualquer assunto que você se interesse. O Instagram, para quem trabalha com moda, eu acho que é a melhor ferramenta. Instagram e Pinterest. Acho que tem muito material, assim, e dá pra usar bastante. Não acho que o YouTube é um bom veículo pra quem gosta de moda, porque não funciona direito lá. O YouTube não é uma plataforma ideal pra moda, mas mais importante do que tudo, assim. E outra coisa, o que é importante pra aprender moda são livros, filmes e esse tipo de coisa, tá, gente? A moda não está na internet. Ela até está na internet, mas você precisa se aprofundar muito mais em outras mídias
do que não só a internet, entendeu? Eu acho que a informação do dia a dia de mercado e imagens assim, até tudo bem a internet. Agora, para você entender a moda mesmo, são outras mídias. É muito importante você construir uma boa base para o que você quer seguir na internet, de veículos legais e interessantes, uma mistura interessante de coisas que você tenha informação diversa e consiga formar uma ideia boa, sabe? Então eu acho que, na verdade, não tem nenhuma ferramenta só. Como eu disse lá, falando de outro assunto, eu preciso pesquisar, gente. A gente tá muito preguiçoso achando que tudo vai cair do céu de um veículo só, e não vai. A gente precisa voltar a ter trabalho para ter informação. Então, tudo muito na vagabundagem. Daí, mais uma pergunta interessante. Aqui tá meio louca a luz de hoje, tá, gente? Porque abre sol, entra nuvem, estou na frente da janela para ficar com uma luz muito linda, porém, quando a gente conta com o sol, fica com essa luz fora de controle. Uma pergunta muito interessante, que eu acho que eu já falei disso em algum petit comité lá atrás, mas sempre vale falar dessas coisas de novo. Carla me pergunta, Kaká, tenho 40 anos e não gosto de roupas sérias, prefiro as descoladas. Você acha que depois dos 40 nós temos a obrigação de se vestir com roupas mais sérias? Eu tenho um pensamento sobre roupa, que é o seguinte: conforme o tempo vai passando, o estilo da gente vai se cristalizando. Então, assim, a gente vai percebendo o que fica bem pra gente e o que não fica bem. O que a gente quer usar, o que a gente tem preguiça, o que fica melhor no nosso corpo, ou o que a gente não tá nem aí se fica bem no corpo ou não, mas a gente gosta, entendeu? Eu acho que o que muda com a idade, na verdade, é isso, é a gente chegar à conclusão de verdade de quem a gente é com relação ao que a gente veste. Eu não acredito em nada dessas coisas, tipo, preciso usar blusa roxa depois dos 40, sabe? Qualquer coisa, ou não pode mais usar franja. Eu acho um pouco chato isso. E eu acho que são regras tão antigas. Essas são aquelas regras de moda e de estilo de vida das pessoas que tentam generalizar a aparência das pessoas, que é um pouco chato. Não acho inteligente. Imagina se a gente pegasse todo mundo e quisesse colocar, olha, a partir dos 40, do minuto que você fez 40 anos, você não pode, você precisa jogar, sei lá, todas as suas calças jeans fora. Não que eu tenha lido essa regra em algum lugar, mas assim, tô inventando. O quanto é maluco isso, sabe? E o quanto ninguém tem nada a ver com o que uma pessoa veste ou deixa de vestir. Então, você vai usar o que você tiver vontade e acabou. E as pessoas são únicas e pronto. Tem duas pessoas me perguntando a mesma coisa. Sobre por que eu parei de ir no São Paulo Fashion Week. Perdeu a graça, perdeu o sentido. E a outra pessoa me perguntou se é porque eu edito os vídeos. Sim, é porque eu edito os vídeos. E sim, porque perdeu a graça. Mas também porque, assim, a gente tem uma equipe no Petiscos. Então, a gente se divide. Desde que eu resolvi que eu queria editar meus vídeos, não sobra muito tempo pra fazer mais nada durante um dia. Por exemplo, hoje eu tô aqui gravando, vou editar esses vídeos, vou correr pra uma reunião e vou voltar pra botar esses vídeos no ar mais tarde. Então, assim, fica um pouco difícil. Se eu tivesse que, além disso, fotografar e editar e botar post no ar e um monte de coisa, fica um pouco apertado, porque eu tô fazendo várias coisas. Então, a gente escolhe prioridades. Petiscos tem jornalistas de moda especializados nisso para ir lá no desfile e cobrir. Por outro lado, do meu ponto de vista, assim, sim, perdi um pouco o interesse. Eu acho que quando a semana de moda se comercializou demais, desfiles de moda são legais quando eles, pra mim, pelo menos, não pra todos, gente, veja bem. Tem gente que gosta de assistir desfile e nesses desfiles poder escolher roupas que gostaria de comprar. Por exemplo, a roupa já ser bem roupa que a gente fala de desfile de showroom, né? Bem roupa já pronta pra gente vestir. Eu acho que quando os estilistas que colocavam um pouco mais de conceito na passarela deixaram de desfilar no São Paulo Fashion Week, perdeu um pouco a graça. Pra mim, pessoalmente. Eu não tô falando que é melhor ou pior, funciona mais ou menos. Uma semana de moda tem um pouco esse fim, que é a missão de mostrar pra gente coisas diferentes e fazer a gente pensar em outras formas, pelo menos pra mim. Me provocar a olhar coisas de maneira diferente. Se eu vou lá só olhar umas brusinhas, umas sainhas, uns vestidinhos, pra mim não tem graça nenhuma. Isso eu olho depois no lookbook das marcas se eu precisar comprar alguma coisa, entende? Pra mim perdeu um pouco a graça. Então, eu prefiro, o que eu gosto mais? Eu gosto mais de fazer os vídeos pra vocês, de verdade, eu adoro fazer isso. Eu prefiro ficar aqui fazendo vídeo, produzindo imagem, fazendo uns looks malucos, que na verdade é só pra mostrar pra vocês e falar de algum assunto específico durante a semana, que é ir lá olhar um desfile de roupas, que é o que o André Duval a gente sempre fala, roupa. A gente não quer ir lá ver roupa, a gente quer ir lá ver moda. E não sobrou muito de moda na semana de moda, sobrou muita roupa na semana de moda pra mim. Então é isso. Thiago Gás voltou. Olha, ele vai passar. Atenção, olha ali. Dando tchau. Uma das pessoas que me perguntou sobre essa história da semana de moda foi: hoje tá pesado? Que eu adoro as perguntas. Ele ou ela, não sei se é um rapaz ou uma moça. Eu amo seguir e conversar com perfis que eu não necessariamente sei quem são. Eu adoro. Outra menina que me perguntou sobre o São Paulo Fashion Week foi a Andresa. Acabei de achar a pergunta dela.
Gabi Sayuri de volta. Ih, gente, que luz esquisita que tá agora, hein? Pelo amor. Tá uma luz horrorosa. Agora nublou de vez, tá, gente? Eu estava tão bem no vídeo, tão clarinho. Vou ter alguma pergunta aqui pro Thiago Gás que ele pode me ajudar. Você já disse que não é religiosa, mas acredita em coisas como karma, energias positivas e negativas, alma, espírito, etc. Eu não acredito em alma e espírito. Acredita sim que ela morre de medo de fantasma. Não acredito. Não tenho medo. Quem disse que eu tenho medo de fantasma? Eu tô falando. Eu sei, mas... Você, as suas próprias reações a barulhos estranhos dentro de casa, você fica, ai meu Deus do céu. Não, isso não é fantasma não, isso é assalto mesmo que eu tenho medo, gente. Isso não chama fantasma, isso chama segurança do Brasil, que é maravilhosa, que você constantemente acha que tem alguém dentro da sua casa com você. E não é assombração, antes fosse, né, gente? Eu não sei se eu acredito em karma, porque a gente não lembra da outra vida quando a gente tá nessa e não deveria, né? Inclusive, vamos ver. Não sei se eu acredito em karma. Não tenho, tipo, Glória Pires, não tenho opinião sobre isso. Eu acho que tudo no mundo gera energia, eletricidade. E aí sim, sabe esses lugares que a gente vai e tá com uma energia muito pesada? Às vezes a pessoa, quando tá o Thiago fala isso, quando eu fico de mau humor, que diz que fica com energia pesada, assim, sabe? Então isso eu acredito, porque a gente produz, a gente gera. Cada pessoa é tipo uma usininha de energia. Inclusive pra gente funcionar e viver, né? A gente acaba mudando o padrão dessa energia conforme a gente tá, bem ou mal. E às vezes a gente transmite isso pras pessoas, talvez atrapalha também a vida das pessoas. Então isso eu acredito. Mas é uma coisa mais científica do que mística. Né, Thiago? Isso ali. Isso ali. Tem uma outra pergunta. Ui! Uma cadeira maravilhosa. Tem uma outra pergunta da Viviane Manzo, que também veio por e-mail. Que ela trabalhava com o marido, não vou ler porque e-mails em geral as perguntas vêm mais longas, né? Ela trabalhava com o marido, sempre muito organizados para que ficasse bem claro no ambiente de trabalho deles que não havia regalia por trabalharem juntos. Só que o que aconteceu é que com o tempo eles começaram a levar o trabalho para casa e começou a atrapalhar a vida pessoal deles, até que eles decidiram quem ia permanecer na empresa e quem ia se demitir para eles pararem de trabalhar juntos e ter esses problemas de trabalho dentro de casa. E aí, como eu já falei algumas vezes no vídeo que a gente trabalha em sistema de home office, ela ficou curiosa de como a gente faz com isso. Por exemplo, eu e o Thiago, a gente trabalha um de frente pro outro o dia inteiro. O que eu acho, na verdade, é que tem bem um horário de trabalho, né, Thiago Gás? Isso ali. A gente bem fala de trabalho nesse horário. Depois que eu termino as coisas aqui nessa sala e eu saio, obviamente eu falo muito de trabalho, porque eu sou muito obcecada com as coisas que eu faço. Obcecada no sentido de muito interessada nos negócios digitais e todas essas coisas. Então eu passo o tempo todo pensando nisso. Mas dificilmente eu falo do trabalho que a gente fez durante o dia, específico do trabalho que a gente fez durante o dia, fora deste ambiente aqui. Então fica muito contido só nos horários que a gente está realmente dentro do trabalho. É uma escolha, é consciente, mas é também uma coisa de dentro de casa existe um escritório. E o assunto de escritório ou do trabalho nosso junto é feito dentro desse ambiente no horário de trabalho. E é isso aí. Acabou o horário comercial, cai a caneta e eu não falo mais disso. Ainda que eu fale dos assuntos que eu trabalho, mas não do trabalho especificamente. Acho que assim fica mais fácil. Dá uma controlada nisso mesmo, porque senão não tem vida pessoal, a gente só fala disso. E tem tantas coisas legais pra falar fora isso, tem seriados, política, várias outras coisas em outros horários, que eu mudo de canal completamente e vou prestar atenção em outras coisas. Isso é importante também. Vou responder a última pergunta da Samantha Ribeiro. Da Samantha Rebelo, gente, pelo amor de Deus, a pessoa tá bem maluca já. Essa pergunta é uma pergunta um pouco mais longa, então eu vou ler aqui de costa pra você. Ela tava falando da Katy Perry cortar o cabelo. Ela também passou por uma saga até que uma cabeleireira aceitou cortar o cabelo dela. Porque é impressionante, cara. Eu tava conversando disso com uma menina anteontem, que eu fui no negócio lá da Maria e conheci uma moça muito interessante. E ela sempre teve cabelo curto, e agora o cabelo dela cresceu. E aí ela foi no cabeleireiro e queria cortar o cabelo, e o cabeleireiro não queria cortar. Então, ela acabou de falar isso nesse comentário também. Dificuldade de achar um cabeleireiro. Ela queria cortar um pixie, né? O cabelo curtinho, Joãozinho. Ela falou, queria saber o que você acha dessa dificuldade que as pessoas têm de entender o que é novo. Primeiro que cabelo curto não é novo, então assim, na verdade o que eu acho é que os cabeleireiros têm muito medo de cortar o cabelo da pessoa curta e a pessoa ter um chilique, porque às vezes a pessoa que vai lá cortar o cabelo curto não está preparada. E respondendo essa parte da pergunta, eu acho que é difícil achar um profissional que queira cortar o seu cabelo justamente pelo medo da reação. E ela fala assim, pelo amor de Deus, eu cansei de consolar pessoas depois que cortei o cabelo e digo, é só cabelo. A pessoa vem péssima, você cortou o seu cabelo,
como se tivesse morrido alguém. Gente, é cabelo, o cabelo cresce. E é isso que ela tá falando, que ficou consolando as pessoas por causa do cabelo dela mesma. Mas é isso, as pessoas sentem dores alheias que não existem, na verdade. E ela fala, sou militar do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, casada, tenho uma filha, e até pra sapatão me tiraram. Ah, mas isso, eu não sei se você assistiu o vídeo de quando eu cortei o cabelo. Sapatão! Que o povo fala mesmo que tem cabelo de sapatão, cara. Como se de fato eu me desfazer do meu cabelão influenciasse na orientação sexual dela. Além do que tem isso, né? Como se fosse um clichê, que é ridículo absolutamente, gente. Parem com esses clichês da aparência das pessoas, acharem que as pessoas com uma aparência X têm uma orientação sexual Y ou um gênero Z, e é um pouco complicado isso. O que você acha dessa dificuldade das pessoas de lidar com o que é diferente, mesmo que seja só um corte de cabelo? Só pra constar, eu realmente concordo com a Fernanda Pires que a feminilidade vem de dentro. Me sinto bem mais feminina agora sem cabelo. Então, tá vendo? Eu acho que tem essas coisas dos conceitos. As pessoas, na verdade, o mundo é uma grande vila que as pessoas acham que elas têm que controlar a vida alheia ou a aparência alheia, ou o jeito que a gente é, porque pode, que não pode, que cabelo, que tem cabelo, porque não é feminino, porque isso, porque aquilo, e as coisas tem muito. Numa das perguntas de hoje eu tava falando disso, né, sobre a história da maquiagem, é muito sobre a maneira que a gente se sente com a aparência. Então eu acho tão delicado você chegar para uma pessoa e comentar a aparência dela do jeito que ela é, estando essa pessoa satisfeita ou não com a aparência dela. Quer dizer, a pessoa tá lá feliz do jeito que ela é, muitas vezes a pessoa chega e acha que ela pode te falar, ou te comentar, ou te indagar por que é que você se parece com isso, desta maneira. Porque a gente vive numa vila e as pessoas não têm noção, às vezes não têm sensibilidade. Tá, pensa, você pode ter essa curiosidade dentro da sua mente, mas é desagradável você ficar reparando nas pessoas. É aquela coisa de quando a gente é criança, que a mãe da gente fala assim, para de reparar nas pessoas, para de ficar encarando. É um pouco isso. E sim, eu consigo compreender que às vezes as pessoas têm uma curiosidade com a aparência de uma pessoa específica, ou porque tem o cabelo curto, ou porque usa uma maquiagem X, ou porque tem uma tatuagem. E a pessoa às vezes tem uma curiosidade e ela gostaria de perguntar sobre o porquê disso, ou como a pessoa, o que levou a pessoa a escolher esse tipo de aparência. E aí, gente, a gente tem que perceber, quando a gente tem uma curiosidade desse tipo, a gente precisa formular muito bem como a gente vai perguntar sobre a aparência das pessoas, porque a gente pode ofender as pessoas falando da aparência dela. Então tem que tomar o maior cuidado, e inclusive o jeito que a gente olha, a gente não tem o menor direito de medir, ou de ficar reparando, ou de julgar as pessoas com o olhar quando entra uma pessoa diferente em qualquer tipo de ambiente, entendeu? É muito desagradável isso. E às vezes a gente faz isso sem perceber, então a gente precisa se mancar na vida. Cajazeirice, eu sempre falo que parece as cajazeiras, para de controlar a vida dos outros. Hoje tinha bastante, falei bastante, né, gente? Vocês ficaram revoltados. Falou pra caralho. Petit comitê. Os bichos vão ficar na internet hoje, vocês se preparem. Muito bem, então é isso, gente. Semana que vem eu tenho alguma coisa pra dizer. Tchau, guys. Gente, que luz horrorosa, vou vir mais pra cá. Aqui, assim. Tinha mais alguma coisa pra dizer? Tchau, guys. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau.